E antes de entrar na próxima pergunta, tá? O pessoal está gostando muito, está começando a aquecer. Isso aqui foi só aquecimento, viu, pessoal? Só aquecimento. Nós temos aqui no nosso chat, no canal TV Graça e Salvação, vários amigos. Eu quero mandar um abraço aqui para Daniela Costa, Maria Aparecida, Wilton Júnior, tá? O Mozart Carvalho aqui de Caetité, a Ieda Fernandes, a Cássia Pires está conosco. Quero mandar um forte abraço. Ela trabalha conosco aqui com minha esposa. A Jéssica Melo. Deus te abençoe, Jéssica. Está aqui conosco também, uma pessoa querida aqui da família. O José Márcio, que é ancião da Igreja Adventista ali em Brumado. Enfim, tem muita gente aqui. Eu quero mandar um abraço para o meu pai, Juarez, minha mãe, Graça, lá em Guanambi, Bahia, terra boa. E vamos continuar. Eu tenho uma pergunta aqui, pastor, a queima-roupa. Se o senhor estiver pronto para responder, não é? Eu estou pronto. Vai lá. O mira da verdade agora. Fala sério, pastor. Fala sério, pastor. Posso fazer a pergunta, pastor? Manda aí. A pergunta é o seguinte, é uma pergunta bem capciosa, bem interessante, que vários dos nossos queridos irmãos e amigos evangélicos, geralmente eles fazem. Porque quando você pergunta para um guardador do sábado, para um adventista, do sétimo dia, enfim, geralmente é dito ou explicado o pano de fundo da guarda do sábado como sendo uma coisa muito anterior a própria existência do povo judeu, porque muitos associam a guarda do sábado com os judeus, né? Os judeus são o povo que guardam o sábado como uma questão cultural, religiosa, enfim. Só que antes disso, os que guardam o sábado afirmam que antes, muito, muito antes disso, o sábado já era guardado por Adão, né, ali no Jardim do Éden, por Abraão, patriarca, o pai da fé, e outros. Mas aí a pergunta que os nossos amigos evangélicos, ou que os amigos evangélicos fazem é o seguinte: como é que o sábado, como é que pode ser possível que o sábado tenha sido guardado por Adão, por Abraão, né, por tantos outros ali, se a lei só seria dada 430 anos depois de Abraão, pastor? Fala sério, pastor, eu quero saber agora, qual é a tua resposta? Boa pergunta, excelência. Essa é uma boa pergunta. Gênesis 26. Gênesis 26, vou começar por Abraão, nosso pai Abraão. Gênesis 26. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa também, tá? Neste capítulo 26 do livro de Gênesis, o verso 5. E diz assim: portanto, Abraão obedeceu a minha voz, diz o Senhor. Guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí a pessoa já começa a tentar fazer dicotomia. Não, aqui guardou as leis, mas aqui não tem nada a ver com 10 mandamentos, não. Não. Então eu posso dizer, vamos basear no o argumento do silêncio, né? O argumento do silêncio. Então, Abraão, ele adorava imagens de escultura. Um irmão católico nosso pode chegar e dizer assim, não, Abraão adorava imagens de escultura, Adão e Eva também adoravam, porque antes do Sinai não existia lei. Então, como não existia lei, poderia adorar imagens de escultura. Inclusive, Abraão adorava imagens de escultura. Mas onde é que diz que Abraão adorava imagens de escultura? Não, mas não está dizendo, se não diz que ele não adorava, então é porque ele adorava. Simples. Não é isso que faz em relação ao sábado? Não, se não diz que Abraão guardou o sábado, não, diz que ele guardou as leis de Deus. Os mandamentos de Deus, está escrito, guardou os meus mandamentos, as minhas leis, os meus estatutos. Se Abraão guardou os mandamentos, aí eu digo, guardou os mandamentos, mas não o sábado. Então, do mesmo jeito que você tem essa autoridade para dizer que ele guardou os mandamentos, mas não guardou o sábado, o irmão católico tem a mesma autoridade para dizer, ele guardou os mandamentos, mas ele adorava imagem. Ele adorava imagem porque não tinha lei. Inclusive, Caim não pecou, não. Qual foi o pecado de Caim? Só porque ele matou Abel, mas não tem lei. Não existe lei. Que pecado? Pecado nenhum. O problema ali não teve erro nenhum. Tá? A Lúcifer lá no céu, Satanás lá cobiçando o trono de Deus, que pecado que ele cometeu? Cobiça? Não existia lei. Cobiçou o quê? Aí você pode chegar para mim, e aí eu já quero responder um argumento, e aí já vou para Adão e Eva, né? E alguns já começam a dizer assim, não tá vendo que esse negócio de mandamento não tem nada a ver com Éden? Me diga então, pastor, já que você está dizendo que tinha que guardar o sábado lá,
se existiam os 10 mandamentos, como é que Adão guardava esse mandamento aqui? Honra teu pai e tua mãe. Se Adão e Eva não tinham pai e mãe. Nossa! Então me explique isso daqui. No mesmo contexto. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará seu homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-ão a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Se Adão não tinha pai nem mãe. Hã? E esse texto vai para onde? Ah, pastor, mas é porque ali Deus sabia que tinha a humanidade pela frente. Ah, pronto. O argumento é esse aí. A resposta que você dá é a mesma que eu dou. Deus já sabia que a humanidade... E outra, o princípio por trás do honra teu pai e tua mãe estava ali, claramente. Então é certo dizer que quando Eva cobiçou o fruto, ela pecou? É. Mas ela pecou não somente assim, ela pecou no quinto mandamento dela, que ela desobedeceu no quinto mandamento da lei de Deus, porque quando ela toma do fruto e como ela está desobedecendo o seu pai, e o seu pai deu uma ordem, e ela deveria honrar o pai, e o pai, que é Deus, disse não coma, mas ela foi lá e comeu, ela desonrou seu pai. Então, os princípios da lei de Deus, eles estão... Ah, pastor, mas ali, me diga como é que eu guardo esse mandamento. Não matarás no contexto onde não existia a morte. Ei, esqueceu das palavras de Jesus, foi? Jesus disse, quem odiar já matou? Você tiver raiva do seu irmão, você já matou? Me diga o que Lúcifer sentiu lá no céu. Me diga o que Caim sentiu ali por Abel. Ora, se chegou a ponto dele consumar o ato fisicamente, é porque antes ele já teve o ódio no coração. Então existia sim o mandamento não matarás, porque não matar não é só tirar a vida fisicamente. Cristo, algumas pessoas dizem que Jesus aboliu a lei, né? Eu digo que é ao contrário, ele ampliou a lei. Ele deu um significado maior. Se você olhar para a mulher com intenção impura, você já adulterou. Quer dizer, não é só deitar na cama. Olhou, já adulterou. Quer dizer, você teve raiva, você já matou. Então, pelas palavras de Cristo, eu já começo a entender. Opa, então era possível sim, mesmo no contexto onde não havia morte física, alguém transgrediu o mandamento não matarás. Bastava ter ódio no coração, e foi o que Lúcifer teve. Então, é muito claro. E eu quero terminar, Excelência, mostrando claramente que o sábado era guardado e que a lei de Deus já existia antes. Quer ver? Livro de Romanos. Quem diz isso é Paulo, viu? Não sou eu, não. O livro de Romanos, Paulo ele começa a fazer uma linha argumentativa muitíssimo interessante. Quando ele vai falar sobre... Romanos capítulo 5, tá? Quando ele vai falar sobre a questão da lei e a existência da lei. Ele diz assim, a partir do verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Premissa número 1. Morte passa ao homem, porque o homem pecou. Grave isso. Vamos analisar, que Paulo é intelectual. Paulo não escrevia de maneira simples. Então o texto diz, por causa de um homem entrou o pecado, e por causa do pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a premissa número 1. Se você peca, você morre. Ok? Está claro isso daí? Então, tem pecado, morreu. Morte é resultado de pecado. Premissa número 1. Gravou aí? Vamos para a premissa número 2. Verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Então, até o Sinai... E aí, quando ele está falando de lei, que não é que não existia lei. Ele vai mostrar que já existia. Ele está falando dela na pedra, tá? Mas vamos lá. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Agora a premissa número 2. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Opa! Premissa 2. Então, a premissa 1, pecou, morre. Premissa 2. Não tem lei, o pecado não é imputado. Ora, Peter, se o pecado não é imputado, você vai morrer? Não. Não faz sentido. Não tem como você morrer. Então, veja, o policial chega para você, Peter, e diz assim, ei, você estacionou seu carro aqui, pois agora você vai ser multado, eu vou levar seu carro. Mas peraí, seu guarda, onde é que diz que não pode estacionar? Não tem lei que diga, mas eu estou dizendo que não pode estacionar. Mas peraí, não é assim que funciona. Eu tenho que mostrar onde é que está escrito. Então, se você tem, agora tem uma placa lá onde tem, é proibido estacionar e você estacionou, aí tem a lei. Então, você não pode ser acusado, não pode ser preso, não pode ser multado, se não existe uma lei que diga que é proibido
você fazer aquela determinada ação. E é exatamente o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não tendo lei, o pecado não pode ser imputado. E se o pecado não é imputado, você não tem como morrer. Como é que eu vou morrer por uma coisa que não existe? A premissa número 1, pecou, morreu. Premissa número 2, não tem lei. O que diz o verso? Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Não tem lei, não tem pecado imputado. Isso é claro. Vamos para a premissa número 3. No entanto, aqui é a conclusão. Mas, no entanto, todavia, entretanto, não obstante, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: no entanto, pessoas morreram. Bom, se pessoas morreram, Peter, é porque o pecado foi imputado. E se o pecado foi imputado, porque ele morreu, a premissa número 1 era pecou, morreu. Premissa número 2, não tem lei, pecado não é imputado. Mas se a pessoa morreu, é porque o pecado foi imputado. E se o pecado foi imputado, é por quê? Porque existia lei. E quem é que está dizendo que a lei, a morte reinou de Adão até Moisés? É Paulo. Paulo chega e diz assim, pessoal, é o seguinte, vou com palavras de Paulo de maneira simples para você entender. Pessoal, é o seguinte, se você pecar, você vai morrer. Porque, em outras palavras, 1 João 3,4, pecado é transgressão da lei. Agora, se não existir lei, aí ninguém é considerado culpado de pecado. Ou seja, então você não vai morrer. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. De Adão até Moisés, todo mundo que pecou morreu. A morte reinou de Adão até Moisés. Em outras palavras, se a morte reinou de Adão até Moisés, é porque todos pecaram. E se pecaram, é porque havia lei. Porque ele disse que não havendo lei, não tem como pecado ser imputado. O próprio Paulo claramente demonstra que antes de Moisés havia lei. Agora, o problema das pessoas é quererem fazer dicotomia entre os mandamentos ou querer escolher mandamento para estar presente antes do Sinai. Porque se você chega e diz assim, não, Abraão não guardou a lei, certo? Abraão, então, era o idólatra, ele adorava imagens, qualquer pessoa vai me dizer, não, mas ele tomava o nome de Deus em vão, fala sério. Não, ele adorava o único Deus verdadeiro. Ah, então ele não tinha outros deuses diante dele. Não. Então, primeiro, segundo, terceiro mandamento já foram aí, vamos pular o quarto. Quinto mandamento, Abraão gostava de desonrar o pai e a mãe. Não, pastor, não é assim não. Ah, não? Não. Mas Abraão era um adúltero. Alguém até pode argumentar, mas Abraão teve mais de uma esposa. Isso aí é um outro estudo que a gente pode fazer, que é um estudo longo, falando sobre a questão do adultério e a questão de mais de uma esposa. Tá? E Deus foi tolerante com algumas situações, mesmo não sendo o ideal de Deus para a raça humana. Ah, mas Abraão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Todos esses. E aí? Abraão, Adão, Noé. Todo mundo vai dizer para mim, não, eles guardavam esses mandamentos. Menos o sábado, né? Parece que só o sábado é que não funcionava direito. Aí a gente começa a escolher quais mandamentos eu acho que são legais para que os patriarcas de Adão até Moisés guardassem e qual mandamento que eles não poderiam guardar. Interessantemente, alguns dizem assim, me mostre um texto que diga que Adão guardou o sábado. Eu digo, me mostre um que diga que ele não tomou o nome de Deus em vão. Me mostre um que diga que ele não adorou a imagem. Não, mas ele não adorou. Eu digo assim, não, me mostre o texto. Não, mas ele não adorou. Sim, meu amigo, eu sei que ele não adorou. Mas me mostre o texto. Não tem. Do mesmo jeito não tem. E Adão guardou o sábado. Certo. É o argumento do silêncio. Me mostre um... Diga, excelência. A propósito, essa questão da dicotomia que você falou, essa divisão, né? Tentar separar mandamentos que são válidos de mandamentos que não são inválidos, né? Que é uma questão, eu acho até uma certa prepotência do ser humano, né? Tentar fazer isso, mas acontece, não é? Acabam fazendo. Então, essa tentativa de fazer essa separação do que deve ser guardado e não deve, a gente vê que leva a alguns extremos absurdos, como o senhor está acabando de colocar aí, né? Você tem que colocar os patriarcas lá no passado como transgressores de todos os mandamentos, porque, como você colocou, a lei, no formato de palavras impressas numa pedra, ela veio depois, mas isso não significa de que essa lei, de forma verbal, de forma oral, não já havia sido transmitida por inspiração divina, né? E aí a gente pega no Novo Testamento também com essa pergunta, no pessoal do seu período agora,
do reino da graça, né, do concerto da graça. Então é o seguinte, agora nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei, como muitos questionam, e aí nós não nos preocupamos com a lei, mas continuam evitando 9 pecados, que são 9 mandamentos, e apenas um mandamento é esquecido. Eu pergunto, senhor, por que isso? Por que as pessoas fazem isso? Essa é uma outra argumentação falha, uma argumentação, infelizmente, eu diria até fajuta, não é? Porque é, no mínimo, tendenciosa. Eu continuo selecionando e escolhendo aquele mandamento que eu acho que devo guardar, o mandamento que eu acho que é importante para mim, com uma suposta com a suposta retirada do mandamento do sábado no Novo Testamento, coisa que de fato não existe. Uma outra coisa que fica muito claro para mim é que algumas pessoas elas colocam na cabeça assim: se Deus não repetiu ipsis literis, exatamente um mandamento, então é porque ele foi abolido. Gente, que pensamento mais... continua o argumento do silêncio, mas que pensamento mais sem lógica. Não quer dizer, Deus é obrigado a repetir tudo que ele falou no Antigo Testamento, porque senão aboliu. Então, um texto que diga assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Cadê esse texto, pastor, no Novo Testamento? Tá vendo aí? Então não precisa guardar o sábado. Peraí. Também não está escrito no Novo Testamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que chamar seu santo nome em vão. Esse texto não está no Novo Testamento. Ah, pastor, mas a gente sabe que o princípio está lá. Sim. Também não está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Na verdade, os 4 primeiros mandamentos eles não são repetidos ipsis literis, ou seja, ao pé da letra. Mas você vai encontrar os mandamentos e os princípios deles lá sim. Você não vai encontrar escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a maldade. Não. Mas você vai encontrar assim: vos guardeis da idolatria. Pronto. Então eu já sei que o mandamento está presente. Deus não precisa repetir ipsis literis. Quer ver outra coisa? Deus não repete ipsis literis. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazer prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Está lá em Malaquias 3, de 8 a 10. Não está repetido. Agora pergunta ao irmão evangélico se tem que devolver o dízimo. Mas tem, mas por quê? Ele baseia onde? Onde é que está baseado? Mas Jesus falou que deveis fazer estas coisas sem obliterar as demais, falando ali do dízimo, do coentro e disso e daquilo outro. Beleza, mas não tem uma passagem explícita dizendo assim: deve fazer isso, isso, isso. Mas onde é que a gente se baseia? No Antigo Testamento. Então, a primeira coisa é que, primeiro, Deus ele não é homem de 2 palavras. Na verdade, Deus nem homem né? Deus não é um ser de 2 palavras. Deus não fala uma coisa aqui agora para depois estar mudando. O segundo aspecto: o sábado e os mandamentos, eles fazem parte de um conjunto de leis que não são tipológicos. E algumas pessoas querem colocar: não, Jesus é o meu descanso. E essa é uma tipologia do sábado. Chegou Jesus, agora eu descanso em Jesus. Ei, não confunda. Quem fala que o sábado é tipologia, consiste em uma tipologia, não entende de tipologia. Tá? Que a tipologia ela está principalmente relacionada a aspectos relacionados ao santuário. E aí você diz assim: outros, se você guarda o sábado, então você tem que guardar as 613 leis do Antigo Testamento, a mitzvot. Tem que guardar nada de 613 leis. Quem disse isso? Primeiro que há muitas controvérsias sobre esses 613 aí, tá? Quem fala isso não conhece muito bem. Geralmente é argumento de internet. A pessoa não conhece. É muito inconstante esse argumento. E existem várias pessoas que propõem uma numeração diferente, rabinos. Mas entre as demais leis, e aí você vai perceber uma diferenciação grande entre os 10 mandamentos e os demais mandamentos. Os 10 mandamentos, por exemplo, eles foram colocados dentro da Arca da Aliança. Está lá dentro da Arca da Aliança. E as demais leis foram colocadas ao lado da aliança. Por quê? Porque diziam respeito às cerimônias, diziam respeito a questões realmente tipológicas que apontavam para Cristo. Aí a pessoa, na ignorância, acha que porque eu guardo o sábado eu tenho que matar cordeirinho.
Ora, a matança de cordeirinho sim é tipológica, porque apontava para Cristo. Mas o sábado, primeiro, ele não é tipológico, até porque o sábado é dado num contexto onde não havia pecado. O sábado é dado num contexto onde não havia ainda tipologia, necessária tipologia. Não se matava cordeirinho, não se... Quando é que foi dado o sábado? Veja, você vai para o livro de Gênesis, eu volto já para a pergunta, viu, Excelência? Porque a cabeça fica fervilhando assim com muito assunto. Mas já Tranquilo. temos aí 227 pessoas assistindo aqui no meu canal e mais uma quantidade de pessoas. Vai deixando as suas perguntas aí. Mas veja só. O sábado ele é dado em Gênesis capítulo 2. Tá? Eu até fiz um vídeo explicando sobre isso. E aí, terminado Deus a sua obra que como Criador fizera, capítulo 2, verso 2. Descansou Deus no dia de toda a sua obra que como Criador fizera. Deus descansou. Aí depois diz, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Aí a pessoa chegou para mim, eu perguntei, por que Deus fez isso? Não, é para comemorar. Comemorar? Ah, é para comemorar a criação. Não, eu comemoro a criação, ficando feliz, qualquer coisa, mas ele não é só um aspecto comemorativo. Por que eu sei? Porque Deus abençoou e santificou. Você sabe o que significa santificar? Significa tornar aquele dia santo. Tornar aquele dia sagrado. Deus abençoou. É pegar e dizer assim, eu vou dar uma bênção especial para um dia. Ele pegou um dia e disse, esse dia aqui eu vou abençoar. Esse dia aqui eu vou santificar. Aí teve gente que diz assim, não, mas Adão não guardou o sábado, não. Fica imaginando, Peter. Adão foi criado no sexto dia, né? E aí chega no sétimo dia, Deus vem, no sétimo dia, Deus vai fazer o quê? Ele já tinha concluído a sua obra. Aí Deus chega no sétimo dia, ele vem fazer a última coisa. Seu último trabalho. Qual que é o último trabalho de Deus? Tem alguém que diz assim, não, mas Deus trabalhou no sétimo dia, concluindo a sua obra no sétimo dia. Qual foi o trabalho de Deus? Porque tudo ele fez nos 6 dias. No sétimo dia, o trabalho de Deus foi o seguinte, ele chegou lá e abençoou o dia sétimo. E santificou o dia sétimo. Eu fico imaginando aqui, tá? Adão perguntando, Senhor, mas é abençoar para quê? Não, não é para nada, não. É só porque eu estou comemorando. Ah, tudo bem, o Senhor abençoou, mas santificou, o Senhor está santificando, está tornando santo esse dia para quê? Não, para nada, não. É só porque eu estou feliz aqui, aí eu estou tornando santo esse dia aqui. Mas isso aqui, espere que ainda você vai pecar, aí depois que você pecar, aí vai precisar de um descanso, aí esse descanso representa Jesus. Aí, lá, daqui a não sei quantos mil anos, aí Moisés vai, eu vou botar numa pedra, e aí vai ser obrigatório. Por enquanto, fique tranquilo, não tem nada demais aqui, não. Gente, para mim é um argumento tão sem lógica, tão sem sentido. A pessoa dizer uma coisa, quer dizer, Deus tem o trabalho de vir, de deixar expresso que ele separou um dia, que ele santificou um dia, que ele abençoou aquele dia, logo no início, para nada. Para nada. Adão, não para nada não, Adão. Veja, por que não pode tratar o sábado como uma tipologia? Porque se é uma tipologia, o verdadeiro descanso é em Cristo, Adão não tinha necessidade de tipologia antes do pecado. Ele já descansava em Cristo. É ou não é? Outro detalhe, pastor, outro detalhe é o seguinte, se um mandamento ele é tipológico, ele é apenas um sinal de que algo que cumpriu de outra maneira, em outra coisa, por que os 10 mandamentos não seriam tipológicos? Só o sábado, não é? É interessante, né? Essa tendência de botar só um mandamento para ser tipológico. Não matarás, não, tem nada de tipologia. Não adulterarás. Não, meu querido, aqui é tipologia. Fique tranquilo. Né? Quer dizer, se a mulher, o esposo querer trair a esposa, não tem problema não, que é tipologia. Né? Isso aqui foi abolido em Cristo. Engraçado que todos os mandamentos não são tipológicos, só o sábado que é tipológico. Essa tendência de separar, de tentar, a gente percebe que o problema é com esse mandamento. Não é com a lei. Aí tem que dizer que a lei passou por causa do sábado, porque se você perguntar na essência, ninguém discorda dos demais. Então Deus lá no Gênesis já dá o sábado, num contexto onde não havia necessidade de descanso, porque não tinha pecado. Então eu entendo que não tem que ver com tipologia. E eu tenho que entender também que esse mandamento, dado no Gênesis, portanto, não faz parte de todas as leis, a mitzvot, né? Todos os demais leis que foram dadas específicas para Israel. E que tinham aspectos tipológicos. Então eu não posso misturar as coisas. É o mesmo argumento da questão do alimento. É muito antes de Moisés. A gente vai perceber já em Noé. Tá? Então veja, os princípios que regem a lei de Deus, eles são eternos e são desde o Gênesis, você já vai encontrar lá.
Quando chega lá no Sinai, Deus, como você falou, bota na pedra, Deus escreve que é para o povo não esquecer. Agora vamos voltar para a pergunta que você me fez, que foi no Novo Testamento, não foi? A pergunta no Novo Testamento. Então, veja, foi no Novo Testamento, eu já falei tanto aqui que acabei. Sim, exatamente. O tempo tá curto aqui, pastor, mas vai dar certo. Eu quero, antes de voltar para a pergunta, pastor, eu queria aproveitar aqui